A paz do Senhor, meus amados amigos, irmãos, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e meditando na palavra de Deus. Eu não vou ler o texto todo, amados, porque ele é bem longo, mas eu te aconselho a ler depois na tua casa, no Evangelho de João, no capítulo 2, que fala sobre a transformação de água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. E Deus trouxe no meu coração essa mensagem e eu quero dizer para vocês que se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu daria Dias de Transformação. E dia de transformação não se trata de um culto a mais, de uma palavra apenas revelada. Se trata de muito mais coisa que precisa ser arrancada de dentro de nós. Se trata de muita coisa que, na verdade, não deveria nem ter entrado no seu coração. Coisas que precisam sair de dentro de você. Se trata do seu passado ficar literalmente no passado, você deixar de uma vez por todas o seu passado. Eu vim aqui para te dizer uma coisa, amados. Você não precisa mais sofrer. Eu vim aqui te dizer, você não precisa mais sofrer. Tem gente que até hoje não sabe disso. Tem gente que até hoje vive o evangelho, mas ainda não sabe disso. Tem gente que até hoje sofre, porque nunca ninguém informou que não é mais necessário sofrer. Mas você pode perguntar, mas a dor é grande. Mas eu estou te dizendo, você não precisa mais sofrer. A transformação começa quando algo é arrancado de dentro de nós, inclusive as dores, inclusive as decepções, inclusive o sofrimento, inclusive a vergonha, inclusive o desprazer de ter perdido algo que nós lutamos tanto para conquistar. Transformação, amados, é muito mais do que um arrepio, é muito mais do que uma experiência em algum lugar, até mesmo numa reunião ou até mesmo na igreja. Transformação é começar a mudar os resultados a partir de hoje. Eu garanto que a partir de hoje os seus resultados nunca mais serão os mesmos se você entender essa palavra. Como eu já disse anteriormente, as pessoas reconhecem e nos respeitam pelos nossos resultados, pelos resultados que nós temos. Mas é que eu sou um homem de Deus, eu oro muito. As pessoas não sabem disso. Quem sabe disso é Deus. E parabéns, diante de Deus você está indo muito bem. As pessoas só conseguem ver o que estão diante dos olhos dela. Quais os resultados que você tem tido? Nós precisamos entender que todo recomeço é uma oportunidade de transformação. Eu quero falar com você a respeito de transformação nesta noite. Nesse texto de João, que depois você vai ler na sua casa com calma, muito conhecido por sinal, acredito que todos conhecem, até mesmo quem não tem tanta familiaridade com a palavra de Deus, porque relata o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Meditando nessa palavra, Deus trouxe uma revelação grandiosa para o meu coração e para as nossas vidas. O vinho se faz da uva. Você só será alvo do milagre de Deus na sua vida se o que você estiver segurando nas suas mãos for água e você precisar de vinho. Como assim? Se o que estiver na sua mão for uva, você não precisa de um milagre. A uva por si só, se você deixar, ela fermenta e vira vinho. Nesse caso, você não precisa de milagre, você precisa de um processo de transformação da fruta em vinho. A primeira coisa que eu quero que você faça é identificar o que você está precisando realmente na sua vida. É de um milagre ou é de um processo? Porque, na verdade, pedir um milagre sem a verdadeira necessidade é a forma mais, desculpa o termo, amado, mas é a forma mais covarde de fugir de um processo. Pedir um milagre, sendo que aquilo que nós estamos precisando é de um processo de transformação, não vai resolver. Quer dizer que eu não posso nunca depender de um milagre? Claro que sim. Você não só pode, como você tem todo o direito. Se você tem água nas suas mãos e precisa de vinho, não tem jeito, você precisa de um milagre. E nós servimos um Deus, aleluia por isso, um Deus de milagre,
que transforma realmente água em vinho. Mas nós não podemos ser tolo, amado. Como diz a palavra de Deus, se nós temos uva nas mãos, não adianta eu ficar pedindo para Deus um milagre, porque o que nós estamos realmente precisando não é de um milagre, e sim de um processo de transformação. Transformação é muito mais profundo do que simplesmente a gente mudar alguma coisa do lugar. Eu mudei de casa. Eu estava aqui hoje, amanhã eu estou ali. Não, amado. Transformação se trata de mudanças de conceito, de forma de pensamento. Você não precisa continuar pensando da mesma forma que pensou até hoje. Você pode evoluir, você pode crescer, você pode mudar a forma de pensar, e isso muda tudo. Transformação começa quando o seu passado é enterrado e o seu futuro começa a ser desenhado. Aprenda uma coisa, e eu quero que você preste muita atenção, porque eu quero exemplificar com a natureza, com aquilo que Deus deixou aí para nós. Deus é um Deus simples. Deus é um Deus simples, por isso que todos nós temos condições de entender aquilo que Ele está ministrando no nosso coração hoje. Você já viu alguém pintar o quadro de uma lagarta? Você já viu alguém admirar a beleza de uma lagarta? É uma criação de Deus, não é? Ainda assim, ninguém quer andar perto da lagarta. Ainda assim, ela não é amada, ela não é querida. Ainda assim, ela não chama atenção. Ainda assim, não tem nada de expressão que demonstre toda a lagarta. Apesar de ser uma criação de Deus, apesar de ser um projeto de Deus, ninguém quer. Não é porque ela está no mundo que ela está completa. Não é porque ela está no mundo que ela já chegou ao seu destino final. Não é porque ela está no mundo que ela não tem mais o que evoluir. Deus colocou a lagarta na terra com a intenção dela passar por um processo de transformação que vai gerar aquilo que os museus expõem, aquilo que os quadros expõem, aquilo que tira de nós, amados, suspiros quando nós vemos na natureza as borboletas lindas, coloridas voando. Nós entramos no jardim e vemos borboleta, isso enche os nossos olhos. Aí nós conseguimos admirar. É isso que é o destino da lagarta. O projeto da lagarta não é um projeto final. Deus colocou o ser humano na terra para evoluir. Quando parar de evoluir, nós ficamos igual a lagarta. Quando você não passa pelo processo de transformação, você vira um bicho, ainda que criado por Deus. Você é uma criatura de Deus. Você era uma criatura de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você deixou de ser criatura e passou a ser filho. Deus também pensou em você antes de você vir ao mundo. E Ele está contando que você vai olhar para você mesmo e vai identificar que você é uma lagarta e precisa de uma transformação. O primeiro processo da transformação é a identificação. Se você não identificar o que você é, se você não identificar o que você precisa mudar, se você continuar do mesmo jeito que está, nada vai mudar. Você vai estar com as uvas na mão pedindo milagre. Na verdade, o que você precisa não é de um milagre, é de um processo de transformação. A lagarta diz assim: eu sou criatura de Deus, mas enquanto ela não passa pelo processo de transformação, ela anda se arrastando. Ela se torna presa fácil e pode ser facilmente pisada. Se a gente perguntar aqui, alguém já pisou numa lagarta? É bem provável que muitas pessoas digam sim, mas e numa borboleta? É muito mais difícil, amado. O processo de transformação te leva para um nível em que as pessoas não conseguem te pisar mais. O processo de transformação te leva para um nível que quem não voar com você não consegue estar junto. Quem se rasteja só vai conseguir te ver de longe. Está entendendo, amado? A necessidade da identificação, se você realmente precisa de um milagre, se você precisa de um processo de transformação. Quando você se transformar, você vai começar a voar. E as pessoas que não conseguirem voar com você vão se rastejar e vão ficar cada vez mais distantes. Isso é lindo,
mas tem um problema, e aqui eu quero voltar no texto bíblico que nós lemos. Entre a lagarta linda e a borboleta sempre existe um casulo. O nome do casulo, anota aí, chama-se processo. O problema do crente, o problema das pessoas, aqueles que creem em Jesus, ele percebe que é uma lagarta, ele percebe que precisa entrar no casulo. Quando a lagarta chega perto do casulo, entende que vai ter que ficar lá dentro, entende que isso faz parte do processo e que às vezes o processo é difícil, às vezes o lugar é escuro, às vezes pode até nos sentir sozinho. O que ele faz? Ele pede para Deus livrar ele do processo. Aí ele fica pedindo um milagre. E Deus está dando para ele a oportunidade dele transformar a vida dele de uma maneira plena, completa e definitiva. Nesse caso, amado, ele sabe que está com a uva nas mãos, precisando de vinho. E ele continua pedindo para Deus um milagre, fazendo com que é como se ele estivesse com água pedindo vinho. Na verdade, ele está com a uva na mão, amado. E Deus está dando a oportunidade para ele se transformar. Tem muita gente orando para Deus tirar elas do processo de transformação, que muitas vezes o próprio Deus colocou, o próprio Deus que provocou. E aí sabe o que acontece? É um erro. Além de não querer passar pelo casulo, pelo processo, quer orar para que Deus faça um milagre na vida e fica muito tempo esperando por algo que às vezes não acontece. Deus não está preparando uma bênção para você. Ele está preparando você para a bênção. Tudo, a palavra de Deus diz que tudo já está pronto. O que nós fazemos, amado, é trair para a nossa vida aquilo que já está pronto. Todas as vezes que você foge do processo, você retarda o voo da borboleta. Você retarda aquela suspirada das pessoas dizendo: que criação linda de Deus, que coisa maravilhosa, que borboleta linda. Eu poderia falar muito mais sobre esse assunto, poderia falar das motivações erradas para querer passar por um processo, mas eu prefiro finalizar aqui dizendo uma coisa: o processo podem ser mais difíceis, mas eles são extremamente necessários. O processo tem hora para começar e tem hora para acabar, mas o voo da borboleta está nas mãos de Deus, e com certeza você vai voar muito tempo, muito mais tempo do que o tempo que você permaneceu no casulo. Guarde isso no seu coração. O processo, o casulo, esse processo de transformação tem hora para começar e tem hora para acabar. Mas o governo que Deus vai entregar nas suas mãos depois do processo não tem tempo. Não tem tempo. Esse tempo está nas mãos de Deus. Você pode crer nisso que eu estou te dizendo. Você vai viver muito mais depois do casulo do que o tempo nele. Creia nisso. Identifique o que você precisa identificar. Você realmente necessita de um milagre? Você necessita de um processo de transformação? Pense nisso, amados. Deixa Deus falar ao seu coração. Que Ele possa ministrar a sua vida. Que Ele possa falar ao seu coração de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Se você tem gostado dos vídeos, compartilhe, amados. Nos ajude a abençoar mais vidas. Divulguem o canal. Vamos ser canais de bênção na vida das pessoas. Vamos usar esse instrumento que Deus colocou nas nossas vidas para abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. E se você tem gostado nos vídeos, deixa um like, deixa um comentário, e que Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Beijo no seu coração.